Olá, sejam muito bem-vindos! A ideia aqui é bem simples. Transformar aquelas noites mal dormidas, sabe, em um descanso que realmente recupera as energias. A gente vai montar passo a passo um ritual pré-sono que funciona de verdade. Sabe aquela sensação? A cabeça mal encosta no travesseiro e pronto, a mente simplesmente não desliga. Essa é uma situação bem comum para muita gente. O corpo até que está pedindo descanso, mas a cabeça resolve correr uma maratona. É pensamento atrás de pensamento, preocupação, a lista de coisas para fazer no dia seguinte, um caos. Mas olha, quem passa por isso não está só de jeito nenhum. E a notícia boa é que tem solução. A ciência mostra uma coisa bem interessante. Relaxar não é só se largar na cama e esperar acontecer. É, na verdade, uma habilidade, uma coisa que a gente aprende e treina, sabe? E com as técnicas certas dá para ficar muito bom nisso. Então vamos lá, para entender como ganhar essa batalha pelo sono, a gente precisa primeiro conhecer quem são os jogadores que estão atuando dentro do nosso corpo toda noite. Pensa assim, existem dois times dentro da gente. De um lado, o sistema nervoso simpático. Esse é o time do alerta, da luta ou fuga. Ele deixa o corpo ligado, sabe? Sempre em alerta máximo. Do outro lado, tem o time do descanso, o sistema parasimpático. É o modo descansar e digerir. Para conseguir dormir, o que precisa acontecer é uma troca de comando. O time do alerta passa a bola para o time do descanso. E essa troca de comando, essa passagem de bola, acontece com a ajuda dos hormônios. O cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, é o que mantém a gente ligado no 220. Para dormir, o nível dele precisa baixar, e muito. Para dar espaço para a melatonina, o hormônio do sono, entrar em campo e assumir o controle. O problema é que o estresse do dia a dia deixa o cortisol lá em cima, o que acaba sabotando totalmente essa transição. Ok, então o primeiro passo para ajudar o time do descanso a vencer é preparar o campo de jogo. E esse campo é o nosso quarto. E olha só que interessante, tudo começa com a temperatura. A recomendação da National Sleep Foundation é manter o quarto entre 15 e 19 graus Celsius. Parece frio, né? Mas tem um motivo. Um ambiente mais fresco ajuda o corpo a diminuir a própria temperatura, e essa queda é um dos sinais mais poderosos que o cérebro recebe para entender que, opa, tá na hora de dormir. Dá uma olhada nessa comparação. Ficar entre 20 e 25 graus, beleza, é tolerável. Mas olha o que acontece quando a temperatura passa dos 25 graus. A eficiência do sono pode cair até 10%. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer mais agitação na cama e menos daquele sono profundo, que é o que realmente descansa. Outro ponto super importante é a qualidade do ar. Um ar com pouco oxigênio pode atrapalhar bastante os padrões de sono. E a boa notícia é que resolver isso é simples. Coisas como abrir a janela e ventilar o quarto durante o dia, ter uma planta como a espada de São Jorge, que é ótima porque libera oxigênio de noite, ou até usar um purificador de ar, tudo isso já faz uma diferença enorme. Agora, vamos falar de um dos maiores vilões do sono hoje em dia, a luz azul das telas. Celular, tablet, computador, essa luz engana o cérebro e atrapalha e muito a produção de melatonina. Então, a regra de ouro aqui é bem clara. Desligar tudo isso pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. É criar uma zona livre de telas. Beleza, ambiente preparado. Agora o próximo passo é cuidar do corpo. A gente precisa mandar uns sinais bem diretos para ele relaxar e se livrar daquela tensão que acumulou durante o dia. E uma tática que é duplamente eficaz é um banho quente. Pensa bem. Primeiro, a água quentinha já ajuda a relaxar todos os músculos. E segundo, e essa é a parte mais legal, quando a gente sai do banho, a temperatura do corpo cai rapidinho. E essa queda imita aquele sinal natural que a gente falou, que basicamente grita para o cérebro: ei, tá na hora de desligar. E para potencializar ainda mais esse relaxamento, a gente pode usar a aromaterapia. E não é misticismo não, a ciência comprova. O óleo essencial de lavanda, daquela espécie Lavandula angustifolia, tem propriedades calmantes e sedativas. É super simples de usar. Umas gotinhas na água do banho ou até no travesseiro já ajudam a acalmar o sistema nervoso. Pode até parecer estranho, né, fazer movimento para ficar quieto, mas funciona. A tensão do estresse do dia a dia fica literalmente guardada nos nossos músculos. Então, fazer uns alongamentos bem suaves, focar nos quadris, nos ombros, nas costas, ajuda a liberar essa energia presa e prepara o corpo para relaxar de verdade. Muito bem. Corpo relaxado, ambiente perfeito. Mas e a mente?
Chegamos na parte que, para muita gente, é a mais difícil. Como é que a gente desliga essa maquininha de pensar que não para? Essa frase aqui resume tudo. O segredo está na respiração. Mas não é só respirar fundo e pronto. O pulo do gato é o jeito de respirar. Fazer uma expiração, ou seja, soltar o ar, mais longa do que a inspiração. Isso ativa o nosso sistema de relaxamento. É quase como apertar um botão para acalmar o corpo. E uma técnica que usa exatamente esse princípio é a respiração 4-7-8. Ela funciona como um tranquilizante natural. É assim, ó. Inspira pelo nariz contando até 4. Segura o ar por 7 segundos e, a parte mais importante, expira pela boca fazendo um barulhinho contando até 8. Só repetir isso umas 4 vezes já pode diminuir a ansiedade de uma forma impressionante. Ok, a respiração ajuda. Mas e quando a cabeça tá um turbilhão? Cheia de preocupações, de coisa para fazer, como é que a gente lida com todo esse barulho mental? A resposta pode ser uma técnica chamada estacionamento de ideias. A ideia é genial, de tão simples. Uma horinha antes de dormir, pegue um caderno e escreva tudo que está na cabeça. Preocupações, ideias, a lista do mercado, não importa. É como se fosse um descarregamento mental. Ao colocar no papel, é como se a mente recebesse permissão para relaxar, porque não precisa mais ficar se lembrando de tudo aquilo. Só que aí a gente cai num paradoxo, né? Tentar forçar a mente a parar de pensar simplesmente não funciona. É aquela velha história. Se alguém disser, não pense num elefante rosa, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Exato. Esse esforço para não pensar acaba sendo um estímulo e só piora a ansiedade. Então, se não dá para lutar, o que a gente faz? A gente observa. E essa é a base do mindfulness, da atenção plena. É a prática de simplesmente notar os pensamentos que aparecem, sem brigar com eles, sem julgar e deixar que eles vão embora, sabe? Como se fossem nuvens passando no céu. Essa metáfora do visitante chato é simplesmente perfeita. Imagina que um pensamento ruim é uma visita inconveniente que aparece na sua casa. Não adianta tentar expulsar na marra, vai virar briga. Mas também não precisa oferecer café e puxar assunto. A estratégia é só parar de dar atenção. Uma hora, o visitante chato fica sem graça e vai embora sozinho. Com os pensamentos é a mesma coisa. Bom, agora é hora de juntar todas essas peças. O grande segredo não é tentar fazer tudo isso de uma vez só. É construir um ritual que faça sentido para cada um e, o mais importante de tudo, ter consistência. Olha só esse checklist para a gente resumir. Para a parte do ambiente, o foco é na temperatura e na luz. Para o corpo, pode ser um banho quente, uns alongamentos. E para a mente, a respiração 4-7-8 ou o estacionamento de ideias. A jogada aqui é escolher uma ou duas coisinhas de cada área e fazer disso um hábito, toda a noite. Isso cria um sinal super poderoso para o cérebro entender que, opa, o dia acabou. E para fechar, fica essa reflexão. Qual pequeno passo pode ser dado hoje para começar a reconquistar a noite? A transformação não é da noite para o dia, claro, mas ela começa com uma única decisão. Escolher uma pequena mudança, uma coisinha simples para implementar já, hoje mesmo, pode ser o começo de uma relação completamente nova com o sono.